Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós estamos estudando a maravilhosa obra Sexo e Destino, que é a 11ª obra da coleção A Vida do Mundo Espiritual, psicografada pelo nosso amado Chico, e também Valdo Vieira, através do benfeitor André Luiz. Essa obra, o nome muito bem fala, que trabalha sexo e destino, é o ponto central. Toda obra espírita aborda várias questões, mas tem um ponto central, que é exatamente a questão do sexo. O sexo é praticado em desrespeito à lei divina, à lei da sublimidade do sexo, como a prova do amor, como também da reprodução. E o sexo praticado em desalinho, em desconformidade com respeito à lei de Deus, causa seríssimas e graves consequências, né? Estupros, violências, mortes, gravidez indesejada, abortos e traumas profundos mentais. Então, essa obra trabalha sobre isso. Vamos aqui analisar de forma todo o contexto gira em torno das famílias, gera em torno do sexo praticado em desalinho. Vamos trabalhar nesse capítulo especialmente a via crucis de uma menina de 20 anos chamada Marita, que ela é filha adotiva do casal Nogueira, Cláudio e Márcia. Isso porque quando a mãezinha de Marita é engravida, chamada Aracélia, ela era empregada do casal Nogueira. E ela, de repente, engravida, uma menina boa, humilde do interior, engravida. Mas ela oculta quem é o pai da criança, né? Certamente era alguém muito importante. E então ela oculta e entra numa depressão profunda. E quando ela tem o bebê, dá à luz, ela se suicida. Situação dramática. E então o casal, desde que ela se suicidou, no dia do nascimento da menina, que recebe essa menina e adota como filha, né? Adotiva. O tempo passa, Aracélia desencarna, o tempo passa, e quando Marita tem 11 anos, ela é criada como... Ela não tem a menor ideia, nem a irmã dela, Marina, tem a ideia de que ela é adotiva. Mas com os 11 anos, então, Dona Márcia conta a Marita que efetivamente ela foi adotiva e conta a história da mãe suicidou, aquela história toda. É um choque profundo para Marita, né? E o pior, desde esse momento em que ela tem conhecimento disso, que tanto a mãe Márcia quanto a irmã Marina, que tratava ela muito bem, achava que era irmã legítima, passa a tratar com desdém, a discriminá-la profundamente, causando muitas dores e muito sofrimento a essa menina que estava no começo da adolescência, com 11 anos. Então, um drama, ela é tão colocada de lado que a Marina teve todas as chances, se formou em contadora, estudou línguas e Marita apenas terminou o primário, discriminada profundamente. Marita tenta buscar informações sobre a mãe, os familiares da mãe biológica, e não encontra ninguém. Então, ela se sente absolutamente sozinha no mundo. Aos 17 anos, começa a trabalhar numa loja de bijuterias e então um sopro de esperança chega ao seu coração, porque ela conhece um rapaz, Gilberto. E esse rapaz começa então a namorar, uma simpatia mútua, ele afirma que a ama profundamente, ela também o ama muito, promete casar com ela na primeira oportunidade, e ela confia, e ele termina utilizando-se da ingenuidade dela e tendo relações sexuais com ela. Veja que tudo está envolto na questão do sexo. Mas a coisa vai, ela é muito feliz, porque de repente encontrou alguém, só que chega um momento que ele sentiu que Gilberto muda. De repente se enfastiou, começa a ficar indiferente, etc. E então o marido tem um choque profundo, já tinha os seus traumas lá da orfandade, etc, etc. Quando descobre que a irmã Marina, a única irmã, a irmã filha do casal Cláudio e Márcia, está tendo um relacionamento paralelo com o namorado dela, com Gilberto. E para ela é um choque profundo, porque ela só tinha no mundo a figura de Gilberto, que ela amava profundamente. Ela entra em crise profunda, né? Em depressão profunda nessa história. E como se fosse pouco, o pai dela, Cláudio, que é um homem de classe média alta, bancário bem-sucedido, mas é uma criatura, do ponto de vista da moralidade, bastante fragilizado, tanto ele como a mãe Márcia, porque eles dois têm relacionamentos paralelos ao casamento, ele é afeito à bebida, ao alcoolismo, é também uma criatura que vive nos bordéis, enfim, é um casal absolutamente desequilibrado do ponto de vista da sexualidade. E ele, o pai, começa então a tentar seduzir a filha. Olha que coisa mais dramática e grave. Nós sabemos que o papel dos pais é de amar, zelar, educar, cuidar, defender. E o próprio Cláudio, sob o influxo do espírito obsessor vampirizador,
E aqui cabe uma distinção para a gente entender melhor. A obsessão comum, normalmente o obsessor é aquele que tem ódio do obsidiado. Faz tudo para prejudicá-lo, porque tem ódio dele. No caso do obsidiador, não. Eles são sócios, ou seja, eles têm o mesmo gosto, mesmos defeitos, mesmas falhas de moralidade. Um, um acolhe a opinião do outro, porque eles são sócios das empreitadas. Então, Cláudio, que tinha um certo amor pela filha e muda esse processo, um processo depreciativo, começa então a assediar a filha. A filha está traumatizada por ter sido traída pelo namorado, etc. E ele faz uma investida forte nela, quase materializando o fato terrível. Aí é que ela fica mais em choque ainda, uma situação dramática, né? Só que a mãe chegou na hora e o fato não aconteceu. E então ela, no desespero, chama depois a mãe no trabalho, chama para conversar e conta a história de que o pai estava obsidiando, etc. A mãe não dá menor crédito a ela, de jeito nenhum. E então o pai, Cláudio, desequilibrado moralmente, não desistiu do intento, porque ele queria que, na verdade, tornar ela uma amante dele. Olha que situação mais dramática e chocante. E cria elabora um plano diabólico para conseguir seu intento. Procura o namorado dela, o namorado, que era o namorado dela oficialmente, mas tinha um relacionamento à parte da irmã com o próprio namorado. O pai sabia dessa história, a mãe sabia dessa história, ninguém fez nada. E pior, Marina, que era irmã dela, além de namorar Gilberto, namorava também, tinha um relacionamento amoroso com o pai dela, que era o patrão dela. Ela era contadora da empresa, né? E o patrão dela, que tinha 3 vezes mais a idade dela, tinha um relacionamento amoroso com ele também. Isso sem contar que a esposa do patrão, Beatriz, mulher generosa, estava muito doente, com câncer terrível. E o pai, ela de olho também no dinheiro do patrão, tinha um relacionamento com o patrão, fazia o plano de casar, etc, etc, com uma situação muito dramática. Se o pai soubesse que ela estava namorando com um filho, seria terrível, ou o filho com o pai. Essa triangulação terrível. Muito bem, então Marita ficou numa situação difícil, contou para a mãe e não resolveu. Então, o que é que o pai fez em comum acordo com o obsessor, com o vampiro? Fez um plano terrível de procurar o rapaz, o namorado, que estavam meio afastados, porque ele, de repente, não procurou mais Marita, né? Dizendo a Gilberto que Marita teria mandado um bilhete para ele, marcando encontro aquele dia às 8 da noite no local, numa pensão, naquela época era uma pensão, uma espécie de uma hospedagem que servia de alguma sorte também como uma espécie de motel, naquela época que nem tinha no começo desse século. Muito bem. E chegou e disse, a Gilberto chamou ele, convidou, e disse, olha, Marita mandou um recado para você, mas ela não está bem. Eu queria fazer um favor. Eu sei que você está tendo um relacionamento com Marina e com Marita. Eu conheço toda essa história. Marita não está bem. Eu quero que você faça um favor, que você faça um bilhete para Marita, dizendo que sim, eu recebi o bilhete dela. E que, na verdade, você vai. Se conforma, confirma que vai, mas você não vá. Isso porque ela não está bem. Se você for lá e vai discutir com ela, vai piorar o quadro dela. E eu quero que você não vá, mas eu vou buscar ela, minha filha. Você não vai, mas eu vou buscar ela, vou aconselhá-la, vou apoiá-la. Vou chegar com uma novidade muito boa, porque eu vou comprar um pacote de viagem para a Argentina, onde ela vai com a mãe, onde ela vai desaparecer, vai se tratar, vamos contratar um psicólogo, etc, etc. E então Gilberto, que também no campo da moralidade não tinha nenhum brilho, né? Era uma criatura também despudorada, concordou até porque queria se livrar de Maria de qualquer jeito. Achou ótimo o plano, né? E assim aconteceu. Às 8 horas, como estava marcada, a menina já estava no local, ansiosíssima para encontrar o namorado, porque ela achava que eles iam se reconciliar, achava que aquela história com a irmã não era nada significativo. Ela estava lá ansiosíssima, no quarto, esperando ele. Ocorre que às 8 horas da noite, quem foi lá? Exatamente Cláudio e o obsessor. Inclusive, ele faz ele suborna o vigilante da pensão, pede para quando for às 8 horas no horário marcado, ele desliga as luzes, como se fosse haver ou é só uma queda de energia, um problema na iluminação, por uns 15 ou 20 minutos. E assim acontece, quando às 8 horas a luz cai e de imediato ele chega no quarto onde a menina está. E ele, para que o plano fosse perfeito, foi com a mesma roupa do rapaz, com o mesmo perfume do rapaz, para que ela imaginasse que efetivamente era ele. Lembra que a luz estava apagada. E assim aconteceu. Quando ele entra na porta, a menina, saudosa, vai lá onde ele está, achando que é o amado.
sente o perfume, etc. Ele não diz uma palavra sequer para não denunciar que era ele. E então eles se abraçam, enfim, se relacionam. É uma situação terrível, dantesca, complicada. Acontece que lá uns 5, 15 ou 20 minutos volta a luz. E ela então descobre que não era o namorado, mas o pai que estava se relacionando com ela. É um trauma, um choque, grita, se desespera, pula pela janela e sai em disparada depois de um trauma profundo como esse. Deixa a bolsa, não leva comer nada. Então ela sai em desespero total, na noite. E então ela, a única forma que ela, pô, será que efetivamente como é que de repente o bilhete veio? Eu vi que é a letra de Gilberto, eu conheço a letra dele, eu preciso certificar se ele está por trás dessa história também. Então ele liga para Gilberto como se fosse a irmã, se passando pela irmã, e então ele diz tudo o que tinha acontecido, que tramaram aquilo com o pai, etc. Que o pai conta toda a história para ela, ela então se desespera, porque se de repente ela descobrisse que Gilberto não tinha nada a ver com aquilo, que o desejo dela, depois de que foi violentada pelo pai, era suicidar, morrer, a vida não tinha mais sentido. Mas a única esperança que ela tinha é que Gilberto desmentisse. Não, eu não tenho nada a ver com isso, que ele ama, deseja ficar com você. Não, mas ele conta tudo, debocha, diz que quer se livrar dela, porque ele está falando como se fosse, achando que quem está falando com ela era Marina e não Marita. E conta toda a história, quer se livrar dela, quer que ela vá embora que ela para a Argentina, que o caso dela é do hospício, enfim. E ela fica aterrada. E então a decisão dela de suicidar passa a ser uma decisão final. Não tem mais o que fazer. Não tinha mais nada para ela. Ela está em desespero total. Não tinha mais ninguém. Jamais voltaria para casa como pai estuprador, a mãe que não deu apoio, a irmã que ofendia ela. Não tinha como fazer. Então ela procura uma farmácia visando encontrar remédio forte para a morte, né? Alegando que o remédio era para uma cachorrinha que estava doente, pedindo um remédio letal. O o boticário, ou seja, o dono da farmácia, o senhor experiente, vindo no desespero dela, intuído também pelos benfeitores, André Luiz, que estava acompanhando o caso dela, e também Félix, que é o benfeitor, que o tempo todo tentava ajudá-la para evitar que o fato acontecesse, o estupro, evitar que ela se suicidasse, intuiu também o farmacêutico. E ele, ao invés de dar o remédio que ela pediu, como fosse remédio letal, dá um sonífero, para que ela voltasse para casa, dormisse e no outro dia refletisse aquela história toda. Entretanto, ela não voltou, achava que estava efetivamente com veneno, com remédio letal. Foi para a praia, deitou-se, tomou o remédio e adormeceu. Nesse intervalo, Félix e André Luiz foram lá, aplicaram uns passes calmantes para se acalmar, se tranquilizar, etc, etc. Isso já era já madrugada, né? E então aconteceu um fato inesperado que um gari violento viu a menina lá na praia e agrediu, disse que ela saísse dali, etc. E ela estava, o efeito ainda do remédio, ela achava até que já tinha morrido, mas ela saiu cambaleante, ela tinha tomado 10 comprimidos do sonífero e saiu ali cambaleante. E quando entra no trânsito, a Avenida Atlântica, às 5 horas da manhã, é atropelada violentamente. E fica numa situação terrível. Ela fica numa situação muito difícil, profundamente contundida na praia, na Avenida Atlântica, às 5 horas da manhã. Então, aqui se encerra exatamente o capítulo passado, sobre ter uma compreensão dessa história toda. E aqui a gente vai começar exatamente a ter uma compreensão do estudo do caso desse capítulo 15. Então, nesse capítulo 15, nós vamos ver a mecânica do invisível, da redenção. Ou seja, o que é que significa isso? Como nós somos seres interdimensionais, a gente tem que entender que as nossas ações reverberam em dois planos. Então, há uma realidade material nossa, mas há uma realidade do outro lado, que interage os dois planos. Todo o nosso ato, ele reverbera no plano outro. Então, o tempo todo, os nossos benfeitores, nossos amigos espirituais, estão tentando nos proteger, nos ajudar. As entidades felizes estão tentando também nos influenciar. E nesse capítulo, nós vamos estudar exatamente essa interação entre os dois planos, visando salvar a menina, visando orientar a menina e também, ao mesmo tempo, tocar o coração daqueles que agrediram brutalmente, que estupraram a mãe e a irmã que ignoravam, que maltratavam e por aí vai. Também obsessor. Então, essa mecânica de vida da redenção, ou seja, da transformação, da renovação, que é falando de quando somos todos filhos de Deus. E Deus faz tudo o que é possível para que a gente siga o caminho da luz. Então, esse estudo caso clínico, ou seja, ela sofreu um acidente gravíssimo e vai ser tratada pelo hospital material, mas também a assistência dos benfeitores espirituais. Então, é um estudo do caso clínico, como ser tratado aqui na matéria, no corpo dela, mas também do espírito, fazendo o trabalho dele lá de lá, no caso, o irmão Félix e André Luiz. Né? É o capítulo 15, essa anatomia desse capítulo. Então, é uma análise estruturada da intervenção dos benfeitores de Deus, em nome de Deus, da intervenção dos benfeitores,
documentando a moratória do sofrimento. O que significa isso? O tempo todo, Félix fazia gestões, que ela foi, ela foi gravemente ferida e a possibilidade de morrer era imensa, a situação foi muito grave. Mas André Luiz, Félix o tempo todo advogava aos céus, rogava aos céus, pedindo que ela não desencarnasse naquele momento. Fosse pedir uma moratória por ela, para que ela tivesse mais alguns dias de vida. Para que nesse dia de vida ela tivesse a capacidade de raciocinar o próprio sofrimento, o amor, a dor ensina a gemer, já sabe disso, ela pudesse refletir na própria ideia do suicídio, trabalhasse isso, buscar a ideia do perdão daqueles que lhe ofenderam. Ou seja, esse tempo seria muito importante. Se ela desencarnasse naquele momento com o coração ferido, um coração dolorido, revoltado com tudo, seria muito ruim para o desencarne dela e a recepção dela no mundo espiritual. E também não haveria possibilidade dela tentar se reconciliar com a própria família. Isso tudo teria repercussão nas reencarnações vindouras, né? Moratória do sofrimento, a operação de emergência entre os dois planos, o plano físico, para tentar salvar a vida dela, e o despertar da consciência. Essa moratória seria um tempo importante para a consciência dela despertar, visando a renovação dela, né? Então, essa terapêutica divina tem três pilares importantes da vida, para a gente entender que é importante. A primeira questão que está muito posta, Jesus falava tanto isso, é a questão da indulgência. O que é indulgência? É um julgamento. A gente não pode exigir de uma criança a compreensão do adulto. Ou seja, a gente não dá para exigir de uma criatura vulgar a compreensão de um anjo. Exigir de uma criança rude um gesto angelical. Não. Então, a gente não deve julgar ninguém, até Jesus dizia, não julgue para não ser julgado, porque, afinal de contas, também, todos nós cometemos nossos graves erros no passado, talvez algo semelhante. Então, é o não julgamento, a indulgência devemos aplicar sempre. Não, não é que significa que a gente vai aplaudir o ato infeliz, não, de jeito nenhum. O ato infeliz é infeliz, mas tentamos com paciência educar aquela criatura para despertar para a luz. Bater de frente não vai ajudar em nada. Brigar, atritar, agredir não vai resolver nada. Então, não aplaudimos, mas não recusamos medicação ao doente. Jesus dizia que são doentes filhos de médico? Do mesmo jeito. Aquela criatura doente da alma, e cabe a gente medicar com paciência, com amor, com fraternidade, gradativamente. É um processo. O segundo pilar dessa terapêutica divina das emissárias de Deus é o respeito ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio é fundamental. Todos nós temos nosso livre-arbítrio de fazer ou não fazer alguma coisa. Nós temos esse livre-arbítrio, né? Então, afastar o obsessor à força, por exemplo, Cláudio está sendo obsidiado, tem um obsessor, tem um vampiro. Tirar aquele camarada da marra vai resolver? Não vai. Por quê? Porque essa é a técnica, infelizmente, utilizada na Idade Média pela Igreja Católica, a questão do exorcismo, é retirar o espírito na marra. Isso não vai ajudar, porque, na verdade, cria um impacto obsidiado, que também se sente naquela criatura, no caso, o vampiro, ele é um sócio. Eles vivem em conjunto, eles têm os mesmos gostos, os mesmos defeitos, gostam das mesmas coisas, um se apoia no outro. Então, às vezes tem um caso que, às vezes, o obsessor retirado causa até a morte do obsidiado, que é uma dependência muito forte um do outro. Não. Então, o grande processo não é obrigar a tirar, como fazia a Igreja Católica no exorcismo, tirava na marra. Você não educa o obsessor, ele vai sair revoltado, não vai resolver o problema. Ele não é filho de Deus, não merece também se renovar, se transformar, então não resolve. Qual é o grande processo do livre-arbítrio? É trabalhar aquele espírito obsidiado. Porque se ele se renova, se ele se transforma, automaticamente ele ajuda também a se transformar o obsidiado, o obsessor. Essa é que é a ideia. O livre-arbítrio, fazer o que não fazer, mas trabalhar, fortalecer aquela criatura no bem, no amor, etc, etc. Para a vítima e o obsessor, porque para a vítima, o obsessor é um sócio do prazer, no caso do vampiro. Senta as mesmas coisas, menos gosto no álcool, na droga, no sexo, enfim, né? Então, e outra coisa que é muito importante, que diz Kardec, a responsabilidade mede pelo conhecimento. Ou seja, muito mais será cobrado aquilo que mais é dado. É diferente você cobrar o ignorante, cobrar contra o ignorante que não tem conhecimento das repercussões, nem da lei, etc., o ato de uma criatura que conhece. Não é possível se cobrar, por exemplo, de um homem comum que viola a lei, igual no juiz que conhece a lei, né? E um terceiro pilar da terapêutica divina é a paciência. Não tem jeito, é uma paciência. A vida providencia meios, ou seja, meios virão acontecer, você reencarna para se transformar, para aprender as lições que não aprendeu ainda e para purgar seus erros do passado. Então, quando o amor é convidado e ele é ignorado, vem a dor. Por isso que a dor ensina a gemer, diz o dito popular. É um fato. Então, é muito comum a gente ver na literatura espírita que às vezes a pessoa está num processo tão grande de erros, estão empedernidos no mal,
que às vezes uma doença chega, para que ele tenha um freio à doença e tenha compreensão. Por exemplo, quem abusa para entender como é importante a saúde, por exemplo, né? Então, a doença, às vezes, é um meio importante para acalmar você ficar numa cama e refletir sobre a vida, né? Então, a vida providência frente à uma doença para isolar a mente e forçar a reeducação do declínio moral, né? Lembrar dos seus casos, começar a chegar o remorso, o processo de culpa, etc, etc. Então, a justiça divina cesseia as ações apenas quando o indivíduo ameaça a coletividade, é uma intervenção maior. Mas quando é um domínio pessoal, não, ninguém se mete, você tem um livre-arbítrio para decidir o que você quiser. Há um aconselhamento, mas ninguém obriga a nada. Deus é pai amoroso e bom, mas não obriga ninguém a nada, sem dúvida nenhuma. Outro ponto importante aqui do acidente em si, a gente vai ver aqui nas duas óticas da realidade material, ou seja, quais são as realidades dos dois fatos, as assistências, né? O incidente, o choque físico, que é o caso da menina aqui, e a ordem espiritual, como é que atua duas questões? Lento, ela foi contundida violentamente, infelizmente é irreversível, né? Ela cai de bruços, ela cai com o rosto para baixo, né? Contra a pedra. Uma fratura provável da base craniana, muito grave, né? A reação do público diante do acidente desse é dramática. Uma menina jovem, acidentada, sua vida numa avenida muito movimentada, é pânico. Diz o livro que ia passando excursão de meninas, e quando vem aqui, todo mundo em pânico, começa a chorar, aquela confusão toda. Os clamores, a multidão começa a chegar, verificar aquela situação, ver a situação dramática da criança, da menina, e todo mundo fica numa situação muito difícil, pedindo socorro, pedindo ambulância, pedindo polícia. E agora o plano espiritual, a realidade espiritual. Lembrando que André Luiz e Félix estavam lá para assistir a menina. O tempo todo deviam seguir a menina. Fez tudo que foi possível para evitar o estupro, para evitar que a menina comprasse remédio para se matar, etc. E também para não ser atropelada, mas infelizmente aconteceu. Então, qual foi a atitude de Félix, o benfeitor experiente? A ausência total de improvisação desesperada. Porque improviso, o desespero são de criaturas ainda fragilizadas do ponto de vista da moralidade, de falta de elevação. As criaturas mais elevadas têm a calma da cabeça de Maria no seu regaço, no seu colo, e começa a aplicar mecanicamente o decúbito dorsal. Se ela estava com o rosto para baixo, ela se virar para cima, senão ela ia morrer por asfixia. Sangue, não conseguia respirar, né? Para garantir a respiração. Então, o objetivo imediato dos dois planos físico e espiritual é exatamente o objetivo do plano espiritual da assistência de férias não é curar, porque o corpo foi irreversivelmente lesado, não tinha como curar, mas evitar a expulsão abrupta, a desencarnação imediata da alma sem preparação. Ele roga aos céus, então, que os benfeitores deem uma moratória, mais uns dias, para que ela possa pensar, raciocinar, e a própria infortúnio dela possa trazer compreensões novas, os agressores, os obsessores, tanto o pai que agrediu e o obsessor, como uma família também insensível, né? Esse é o grande objetivo dessa moratória, né? Então, quando a menina foi contundida, lembra que quando ela estava na praia, quando houve o acidente, ela estava sem documento, ela fugiu na hora que foi estuprada pelo pai, pela janela, não levou bolsa, não levou nada, não tinha documento, ninguém sabia quem era ela. Então, qual foi a providência da espiritualidade? Félix, imediatamente, determinou que André Luiz fosse até a casa dos pais dela, onde estava Cláudio, o obsessor pai, que o estuprou, e a mãe, né, adotiva, né, para tentar intuir na cabeça deles, para eles se mobilizarem no sentido de tentar localizar a filha. E então, enquanto André Luiz foi lá para tentar estudar o quadro, ver como é que estava Cláudio e também como é que estava a Dona Márcia em casa, Félix tentou intuir alguém para ligar avisando da morte da menina, do atropelamento, para que a família tomasse conhecimento disso. André Luiz não foi lá, ficou Dona Márcia estava ainda acordada, preocupada, que a menina não voltou, ela sabia que a menina tinha sido estuprada, estava preocupada, estava imaginando que algo muito grave tinha acontecido, etc, etc. E então ele foi verificar, e André Luiz colocou na cabeça dela que ela fosse se mexesse, fosse lá tentar acordar Cláudio para tentar fazer alguma coisa. Então André Luiz foi
onde estava Cláudio, dormindo, porque Cláudio, depois do estupro terrível, o remorso foi grande, ele passou a noite se embriagando, bebeu tudo que tinha direito, né? Se embriagou e voltou para casa de madrugada completamente embriagado, né? Ele, e é importante essa informação, e também o vampiro, porque o vampiro recebe, ele se acopla perispírito a perispírito e sente as mesmas energias. O álcool, o mesmo sentimento, se embebeda também. Foi uma informação muito interessante. Então, estava lá os dois. Que ele chegou tão embriagado, sequer tirou o terno. Dormiu lá do jeito que estava, chegou lá numa situação difícil, uma ressaca terrível. E também dormia, que espírito também dorme, né? O obsessor também estava lá, o vampiro, né? Nesse íntere, o telefone toca. E como é que esse telefone toca? Aí a espiritualidade é sábia demais, né? Félix intui um lixeiro que estava lá, um lixeiro que estava lá em Copacabana. E esse lixeiro conhecia Marita. Quando ele viu a menina lá no chão, conheceu ela imediatamente. Por quê? Porque a esposa do lixeiro, Zeca, a esposa dele trabalhava no mesmo prédio onde a loja que Marita trabalhava. Inclusive, era amiga de Marita, porque Marita era uma pessoa boníssima, inclusive arranjou escola para os filhos dela e ficaram muito amigos. Quando, na verdade, Zeca viu a menina, imediatamente reconheceu e ligou para a casa dos pais, dando notícia do fato, né? Então, essa comunicação da tragédia é, veio até a casa do Nogueira, né? Então, acontece que, na verdade, a comunicação foi feita, mas Dona Márcia, Márcia que estava muito desesperada, de repente, quando o lixeiro liga e dá notícia da história, diz que não tem informação que ele tinha morrido, ela tem um choque na hora, mas o segundo passo desse processo todo, ou seja, esse recrutamento feito de férias, para que essa consulta chegasse até a família. Acontece que quando Dona Márcia recebe a informação de que a menina provavelmente teria morrido, ela tem uma atitude estranha, sente a drama, porque sabe que a menina foi violentada pelo pai, sabe o drama da menina, mas ela começa a fazer cálculos outros. Não se sensibilizou com a dor da menina, imaginando as consequências daquele fato para a própria família. Se não deveria ocultar aquele fato da sociedade, não contar. Isso é interessante. Então, primeiro passo foi a comunicação do te ligar, e quando, na verdade, aquela informação chega, o telefonema chega para a dona Márcia, a história ela decidiu que era verossímil, né? Como, na verdade, aí assim que, na verdade, a história chega a Dona Márcia, André Luiz começa a intuir. Vai no ouvido da Dona Márcia, coloca as informações. Olha, você precisa tomar uma posição. Você precisa acordar Cláudio para ir ao hospital. Procurar onde é que está o hospital, procurar saber da menina, se ela está, em que hospital que ela está, procurar saber da polícia, se sabe alguma coisa, procurar até no necrotério, se você não morreu. Faça alguma coisa, sai desse marasmo. A menina precisa de vocês. Ou seja, qual é a providência de espiritualidade? A menina estava no hospital, anônimo, ninguém sabia quem era ela, e precisando da assistência da família. A cadeira era grave, precisa de assistência. Acontece que Dona Márcia se sentiu insensível a isso, começou a fazer as contas. Será que não seria bom mesmo que ela morresse? Afinal de contas, ela namora mesmo rapaz de que Marina, e ela morrer seria mais conveniente. Começou a pensar nessa história toda. André ele ficou muito frustrado com essa atitude de Dona Márcia. E então volta até onde está Félix e dá conta dessa história. Eu vou é, só contar, passar um pouquinho o slide seguinte, depois eu volto para cá para entender melhor. Que exatamente narra a história do telefonema que Zeca fez para para casa de Dona Márcia, né? Então, quando ela recebe a história, quando é contada a história, ela diz que intervém, né? E coloca que ela meditasse a situação de Marita dentro da noite, esforçando-se para levar ela a compaixão, para ela sentir compaixão, sentir que a menina tinha sido acidentada, que procurasse a menina para dar o apoio, afinal de contas era filha adotiva dela, tinha responsabilidade. Que ela procurasse sacudisse Cláudio, implorasse o apoio a ele, mesmo que estando tão moralmente tão deprimente com o fato que cometeu, mas ele tomou essa atitude. André Luiz é no ensinamento dela, né? Se o marido não estivesse em condições de compreendê-la, da ressaca muito violência, que ela procurasse a moça, telefonasse à polícia, refletisse nela, como se sendo a própria filha, sabe? Porque ela era filha adotiva, mas que ela tivesse um sentimento de piedade e de responsabilidade como mãe, né? Com essa pronto-socorro, né? Procurasse os médicos, visse, até no necrotério, mas que tivesse uma atitude, né?
alguém auxiliaria, encontraria a criatura que a providência divina lhe puser em suas mãos. Ou seja, entendendo que ninguém chega até nós na qualidade de filho adotivo, não por acaso, tem uma razão. E ela fora colocada, a responsabilidade dela como mãe era muito grande. Como é que ela sabe que a filha foi acidentada e sequer procura? Não é possível. Mas mesmo assim, é, é, todavia, ela passar como se estivesse na raia do fim. Sim, aí André Luiz coloca, e se ela tivesse, na verdade, numa situação em coma, muito grave, precisando de mãos piedosas que recebessem uma bênção da mãe, um apoio para ela pudesse morrer em paz, até isso colocou na cabeça da mãe, ver se ela conseguia se sensibilizar, ter compaixão. Ele tem que ter compaixão de qualquer pessoa, e mais de uma filha, alguém que ela criou, né? E o tempo todo não tinha sentido, né? Mas Dona Márcia ouviu mentalmente aquelas sugestões de Luiz, né? Ao recolher-se sugestões, imaginou a filha estendida no necrotério, né, morta, e chorou. Na hora se sensibilizou. Entretanto, né, a senhora Nogueira, ela não era uma pessoa que renunciasse assim, às questões sociais, ou seja, ela começou a pensar nas repercussões disso. Se de repente ela fosse lá, esse caso ia talvez ser descoberto, que o marido tenha possivelmente estuprado, ou que tenha dado ocasião, ia publicizar essa situação do namoro de Marina e de Marita com o mesmo rapaz, e se ia ter repercussão, que pudesse estragar, inclusive, o eventual namoro futuro de Gilberto com Marina. Olha aí, a insensibilidade dessa mulher é uma coisa assustadora, né? Ela começou a pensar nisso. E domésticos, de repente ela acusasse o marido, porque Maria não sabia dessa história que o pai tinha estuprado a irmã. Se essa história, de repente, ela fosse divulgada, quais as repercussões disso na sociedade e na própria família, a desagregação? Não estaria colocando em xeque o próprio futuro de Marina? Olha aí, começou a pensar nisso. Reagiu. Se ela saiu, de repente, desse sentimento, chorou para uma posição completamente diferente. Ela disse, poxa, eu estou sendo muito piega de minha parte, estou muito sentimental. Sentimental, que história é essa? Na posição que se falava, ela achava que era só um pensamento dela, que não está sendo intuída, né? Era necessário, ela começou a pensar, bom, chegou, é um caso grave, mas tem que pensar nos prós e os contras de eu ir lá, tomar uma posição, de tentar ajudar a menina. Olha a insensibilidade danada, sabendo que a filha estava no hospital, provavelmente morta no necrotério, né? Muito sensível. Aí começou a bolar um cálculo, a só pesar, se iria melhor ir ou não ir. Do pesar, da dor, do choro, do impacto da notícia, ao cálculo, a pensar nas repercussões, foi questão de segundos, André Luiz. Mostra a profunda insensibilidade, a profunda falta de moralidade, de elevação espiritual dessa criatura. Um espírito ainda profundamente atrasado, né? Então se sensibiliza com a dor de qualquer pessoa, de um vizinho, de um amigo, imagina uma filha. Efetivamente, ela começou a pensar, eu até estimava a Marita, morreu, tudo bem, mas e enojava-se de Cláudio, que estuprou a própria filha. E o mais grave, Cláudio, quando ele estupra a filha, Márcia, diz que aquela menina era a filha biológica dele, porque ele foi quem estuprou a Aracélia. Por isso que a Aracélia não queria dizer quem tinha sido e preferiu se suicidar. A Aracélia disse em carta para ela, porque não queria colocar em jogo a felicidade dela, Márcia, com Cláudio. Preferiu ela morrer, a não dizer que ela fora vítima de abuso sexual do patrão e que ela não teve relacionamento com mais ninguém, que Marita era, portanto, filha legítima de Cláudio. Olha a situação. E então, quando Márcia pega o marido em flagrante, cometendo fato, lá na pensão, ele diz isso, coloca. Então, Cláudio tem a certeza agora que ele é pai legítimo da menina. Devia até desconfiar, porque ele tinha se relacionado amorosamente com a Aracélia, né? Mesmo se bem que não fosse só o fato de ser pai adotivo, desde o primeiro dia que nasceu, cuidar da menina, e a mãe devia ter um apreço e um amor muito grande por ela. Então, começou a pensar nessa história. Bom, já que Marita, ela estima que ela tenha morrido, mas. E Cláudio não conseguiu nem ver ele mais depois dessa história, né? Mas, na verdade, que ele cometeu um fato tão grave. Mas era ela mãe. Ela não está se colocando na posição de mãe de Marita, que era, ele era, mãe adotiva, mas era. Desde o primeiro dia que nasceu, ela cuidou da menina. E mais ela deveria isso ainda pela posição magnanimamente extraordinária da mãe, que morreu, se suicidou para não prejudicar o casamento dela. Nada disso foi importante para ela. Estava preocupada apenas com Marina, né?
Nada de aliar o destino da filha. Filha, ela falando Marina. Marita não era filha na cabeça dela. Era desprezada. Era alguém que não iria investir o apreço que Marita. Mas Marina, sim, essa sim. Aprumara-se. Estava namorando com um rapaz muito bom, que era o namorado de Marita. Era um rapaz rico, etc. E estava pensando em a menina lá no hospital, numa situação deprimente. Morre, não morre. E ela não sensibilizando, só estava pensando nisso. Só na questão da materialidade. Sabe? Começou a pensar. Os Torres eram ricos, ou seja, o patrão de Marina, com quem ela tinha um relacionamento, e que era o pai de Gilberto, que estava namorando com Marita. Os patrões eram ricos, talvez riquíssimos. Ambas as moças disputavam Gilberto. E, afinal, a morte de Marita surgiu com uma solução. É bom porque Gilberto vai ficar livre para ficar só com Marina. Olha que coisa terrível, né? Que insensibilidade profunda, né? Assim que pudesse, ia chamar o marido aos brios para fazer um plano para essas coisas caminharem em frente. Levantaria após um acidente, mas só um plano do acidente. Dizia para a sociedade que foi um acidente, né? Que ela tinha autorizado o marido a ir pernoitar na casa de um parente que estava muito doente, estava numa situação muito difícil, né? Dizer essa permissão, e que ela volta cedo para casa para mostrar a situação em que se encontra. Pois por quê? Porque a minha foi acidentada às 5 horas da manhã. Não é normal alguém 5 horas da manhã estar no mundo. Bem, até isso no plano dela estava sendo engendrado, para justificar porque ele estava tão cedo, porque ela deu a ideia, deu a ordem para mim dormir na casa dos parentes doentes, nossa, muito cedo para dar notícia urgente como é que estava o estágio, como se não tivesse telefone para fazer isso, né? Mas ela começou a maquinar essa notícia que ia colocar. E nada sensibilizar de visitar a filha que estava morre, não morre no hospital. E ela nem sabia que estava no morre, não morre, tinha morrido, né? É indispensável maquinar, fazer um plano, detalhes, né? Fazer uma história fantasiosa, porque o chefe de Marita lá da loja quer saber o que aconteceu. Os amigos de Marita querem saber também, né? E saber o fato. E a gente tem que ter uma explicação. Porque senão ia chegar a informação do que efetivamente tinha acontecido, que pode tentar estuprar a história. E ela não queria que essa informação chegasse, de jeito nenhum. A imprensa, ao saber da morte daquela menina, ia também chamar atenção e procurar saber por que ela foi atropelada, por que estava ali na hora da manhã, por que estava sem documentos. Cabia preparar a fim de falsear a situação, com o repórter, os fotógrafos, ter uma versão que não comprometesse a integridade da família dela e que não comprometesse também a situação de Gilberto, com quem ela queria que Marina casasse. Olha que coisa dramática e pequena, né? Pensou no modelo azul na roupa que ela usava nos funerais. Até isso já estava pensando. E procurar a roupa, porque achar que ele tinha morrido, e também os óculos escuros para ir a roupa. Pronto. A sensibilidade com a situação da menina era zero. Até a roupa para o sepultamento já estava pensando, né? Até lá, a fantasia e a história que o público, né? Em função da facilidade, da felicidade de Marina. Tudo pela felicidade de Marina. A outra que estava morrendo lá, tá, tinha importância nenhuma, né? Marina, tudo bem. Se a outra está morta, para que se preocupar? Importa agora a filha, somente a filha, como se outro fosse filha também, né? Um egoísmo terrível, né? O egoísta é que só pensa nele, né? Não está preocupado com os outros, tem sensibilidade, não tem nenhuma caridade, nem tem a capacidade de se condoer com a dor alheia. E depois que a filha casasse se a Marina casasse com um rapaz lá, tivesse rica, e aí ia dispensar o marido, porque para ela já estava cansado dele, ele era um inútil mesmo, nunca foi feliz com ele, era detestável. E uma amiga dela de infância, de convidada para abrir um negócio na Lapa, e ela então ia. Pelo negócio, ele abandonou o marido, deixa a filha casar primeiro, depois da morte de Marita, isso não tinha nenhuma relevância mais. Aí voltando à história aqui. Bom, já que houve essa insensibilidade imensa, André Luiz volta lá para a Félix, olha, infelizmente não foi possível. Tentei, mas a mãe é insensível, só pensa no egoísmo, no plano da família. Então, de imediato, porque a menina precisa de assistência da família, está no hospital sozinha, Félix tomou uma atitude imediatamente. Então, ele foi até o local onde se encontrava Cláudio, dormindo, de ressaca, e também estava de ressaca o vampiro. Ele ou fez uma transfiguração, ou seja, ele adequou sua própria forma fixa, isso é uma estratégia dos espíritos mais elevados, para se tornar perceptível pelas entidades inferiores, né? Ele adequou sua forma superespírito, de forma que fosse visto, que as faixas vibracionais são diferentes. Ele adequou seu corpo físico para poder ser visto pelo vampiro, né? De sorte a forçar
que se recordar do Cláudio, já que a mãe se sensibilizou, para que o pai fosse até lá, tomar alguma providência, né? E assim fez. Foi um esforço vibratório e transformou, mudou sua forma, sua física e procurou o obsessor, que estava dormindo na casa, que era chamar-se Moreira, a entidade feliz. E disse para o André Luiz, olha, o princípio médico, na Terra, às vezes, para socorrer um santo, alguém na associação física, é necessário dosar a dose do veneno. Procurar aquele com quem, na verdade, mesmo imaginaria procurar, que é a entidade infeliz, o vampiro, que deu causa também o problema da menina, o estupro da menina. O choque material é a única via para a mente selada. Ou seja, aquelas criaturas que estão impedidas no mal, às vezes precisam de um choque para furar aquele bloqueio. Por isso a engenharia da compaixão, ou seja, você precisa tocar o coração das criaturas. E às vezes o fato grave, o choque, o fato grave, toca, fura aquele bloqueio que evita você, que faz com que você não se sensibilize, não chegue ao seu coração e sentimentos. E assim fez. Esse choque material é importante. Você precisaria mostrar ao vampiro e também, ao mesmo tempo, a Cláudio, o que acarretou aquele ato insano, imoral e indecente deles. Isso ia ter um fato importante. Foi a forma que na verdade, encontrou Félix para fazer com que, na verdade, Cláudio, o próprio vampiro, tomasse atitude. E assim fez. Então, eles foram até lá, né? Chegou lá, quando ele bateu na porta, porque os espíritos batem na porta, só quem ouve lá dentro, naturalmente, é os espíritos. Então, o vampiro veio atender. Quando viu, de repente, Félix, ele conseguiu ver Félix que a situação estava, destemperou. Ele era um cara totalmente temperado, chamou de mil coisas, agrediu, fez mil coisas, e Félix sereno, não disse nada. E afinal explicou da situação da menina, né? Explicou a situação da menina, que a menina fora, que a menina tentou suicídio, foi atropelada, etc, etc, etc. E ele duvidou, né? Ele duvidou. Disse, não, você quer estar em dúvida? Então vamos fazer o seguinte, verifique se ela está no quarto dela aí, se ela voltou para casa ontem, foi lá, não encontrou a menina, a pessoa virou em pé, disse, olha, eu não vou acordar a Cláudia de jeito nenhum. Isso, o espírito é o obsessor. De jeito nenhum. Eu preciso primeiro saber da situação. Quero ver. Você está dizendo isso, eu quero ver. E assim foi. Ele foi acompanhando o Félix até o hospital, né? No caminho não disse nada. E quando chegou lá, que viu a moça na situação dela, entrega a miserabilidade orgânica, explodiu numa corrente de lágrimas. Ele, aquele coração duro, quando encontrou a menina numa situação dramática daquela, que ele foi causador também, foi sócio nessa situação, teve um choque. Então, aí foi quebrada, é a terapia da compaixão, né? O choque material é a única a via de mentes seladas, fechadas, se abrir. Teve um choque. Como é que eu pratiquei, como é que eu fui causador de um fato dramático devido à menina numa situação dramática? E ele então, teve um choque imenso, começou a chorar, pode ir lágrimas. A insanidade dele, o que aconteceu, o que acarretou? Ele ficou em choque. Aí André Luiz disse que ele fosse como fosse uma flecha e de repente voou para casa para chamar. Quando vê aquela situação, ele de repente é, foi como se tivesse quebrado uma rocha no coração dele. Ele teve um choque muito grande. Imediatamente foi com uma flecha, foi para casa. Acordar Félix, intuir Félix, acordar Cláudio, para mostrar aquela situação. Que ele, tanto o Cláudio, são sócios, são responsáveis por aquele caso, né? E Félix, então, ficou feliz porque a estratégia dele deu resultado. Ele disse, olha, Cláudio não tardaria a chegar aqui, disse a Félix André Luiz. E disse mais, olha, aquela prece que a gente fez rogando aos céus, quando a menina foi acidentada, rogando aos céus uma moratória, foi concedida. Para ela passar mais uns dias, disse ele. Ó. A Marita conseguiria, segundo ele, conseguir mais uma pequena moratória, sei, mais alguns dias, além do que ela ia desencarnar imediatamente do quadro dela, conseguiu com os benfeitores espirituais ela ficasse mais uns dias no corpo, talvez uns 15 ou 20 dias no máximo, tendo uma meditação nesse período, preparo valioso da vida espiritual. Ela passaria esses dias com consciência do que aconteceu, porque a mente dela ia estar em condições de saber o que aconteceu, da doença que tinha acarretado o ato impensado dela, que pensou em suicídio, e aquilo ia ajudar para ela refletir do seu ato e também buscar o perdão junto àqueles que ofenderam, né? Aí ele falou, dessa moratória concedida, o que é que vai funcionar dela? O cérebro será protegido, mas não recuperado, porque ela sofreu danos graves, mas ela vai pensar, né? Aí disse,
desorganizando, desorganizara-se o cérebro dentro de algumas horas do tratamento que os benfeitores estão fazendo, a moça poderia pensar e ouvir com regularidade. Ela ia pensar, portanto, ter compreensão do que fez, e ouvir os relatos que estão fora, inclusive de Cláudio, tarará, né? E ouvir com regularidade, reaver alguns recursos de sensibilidade, e enxergar imprecisamente. Ele ia até ver alguma coisa, ia ver o pai, etc., ia ouvir, ia pensar nas consequências do seu ato. Mas não contaria com o seno da fala. Ele ouvia e tal, mas não poder falar, para evitar discussões. Ela queria que ela refletisse naquela situação toda. Esse era o objetivo da moratória. Naquele estado, de Félix, ela podia permanecer facilmente mais uns dias, mas ela tem uma contusão, mais dias do que isso, mais dias. Ela tem uma contusão gravíssima no peritônio. Peritônio é como se fosse uma espécie de uma parte de proteção dentro dos órgãos, né? Quando ela foi rompida, então, por exemplo, acarretaria, por exemplo, algumas o peritônio é como se fosse umas válvulas de passagem. E como que ele foi rompido, por exemplo, as fezes poderiam passar por parte do corpo, infecções, situação gramática, isso. E ela não conseguiria passar muito tempo, ela morreria, não tinha condições de se recuperar. É isso que ele está falando, né? O peritônio, né? Sofreria contusões de efeitos irreversíveis, porque não conseguiria mais fechar essas passagens de sangue, etc. Não valeriam antibióticos, não tinha jeito. Ainda assim, sentia-se reconhecido, Félix, pelo apelo que fez aos céus e aos supervisores. Isso é importante entender. A cada benfeitor tem alguém que está acima dele a quem ele responde, não é? E significa que Jesus, o Espírito mais sublime que esteja, tem alguém acima dele com quem ele responde. Então, nós temos nosso amigo espiritual, alguém que está acima que nos aconselha, né? Reconhecido de esferas aos supervisores espirituais, que supervisam o trabalho dele, a quem ele pediu, rogou, que advogaram o pedido dele da moratória, né? E de aquela pequena dilação do tempo, dentro das possibilidades. As horas finais seriam preciosas nesse processo da renovação da menina e também seria importante para aqueles que cometeram os graves erros, Cláudio, o obsessor, o vampiro, e também a mãe e a irmã pudesse cair na real, sair da insensibilidade, né? Desfrutaria o ansejo de aprontar-se para a renovação a menina, enquanto que Cláudio, Márcia e Marina talvez reconsiderassem seus caminhos. Quem sabe esse choque dramático não tocaria o coração. E também de quem? De Moreira, o obsessor, e já está se modificando diante desse quadro difícil, né? Pronto. Muito bem. A partir do diagnóstico moral, o bloqueio familiar, para a gente entender cada um, como é que é o raciocínio de cada um, a situação. Márcia, a mãe adotiva, profundamente insensível diante da dor da filha, né? O estado inicial, ela escondeu. Aí passou a noite de insônia, porque a menina voltou para casa, ficou angustiada, imaginando que algo muito grave tinha acontecido. A presunção de fuga do suicídio depois ela passou aquele drama, foi estuprada pelo pai, dramas todos, começou a imaginar isso. A reação, quando o Zeca, o lixeiro, liga para ela, a reação notícia. Transita rapidamente da dor material para o cálculo social. Ah, mas se de repente o povo sabe como é que aconteceu de verdade, se a família sabe, isso pode comprometer o futuro de Marina, isso pode comprometer o futuro da família, saber que Cláudio pode ser preso por um fato grave, crime grave que cometeu, mas só pensar nessas questões. Começou a bolar uma versão, né? Maquinar um plano, uma versão para a imprensa, focando no futuro da outra filha, Marina, e também da própria família. Na ótica de Cláudio, o pai adotivo, era adotivo, mas depois soube que, na verdade, era o pai legítimo, né? O olhar dele, estado inicial, depois do fato grave descoberto, foi a fuga própria da própria consciência. Completamente embriagado, remorso, tomou todas a noite, né? Ressonando com palito, chegou em casa, tirou da roupa, jogou na cama, aquela ressaca moral terrível, né? Condição espiritual, ressaca em espírito, acompanhado de perto por uma entidade vampirizadora isolada moralmente. Os dois eram sócios, as mesmas ações, mesma ressaca moral, mesmas questões, mesmos remorsos. Os dois estavam embriagados, os dois. Moreira, o obsessor, ou vampirizador. O estado inicial, sonolento, quando Félix foi lá, que ele bateu na porta, Félix foi lá, ele soltou os cachorros em cima de Félix, né? Sonolento, com ressaca da álcool, focando o ódio na vingança contra a Félix. Chegou lá, se compôs Félix não disse nada e deu notícia do fato. Contradição desse fato.
que é o diagnóstico moral, né? O bloqueio familiar, todos estavam naquela venda, aquele bloqueio, e aquele choque do fato fez mudar gradativamente as questões. Contradição. Apesar da ira gratuita contra o benfeitor, contra Félix, nutre genuíno interesse e instinto de proteção pela jovem acidentada, como foi lá e viu. Teve um choque, caiu em choro do drama que foi, acarretou aquilo e voltou imediatamente para chamar Cláudia, acordar Cláudia. Muito bem. A concessão da moratória, mais tempo. A doutrina espírita aborda esse fato em algumas questões. Em alguns momentos ela aborda a história da moratória como sendo um tempo importante, e às vezes uma moratória, de mais alguns dias, alguns meses, poderá ajudar e até evitar algumas reencarnações futuras, que se trabalha naquela parte final, às vezes uma doença longa, é trabalhar o espírito, mudar a mentalidade, a dor ensina a gemer, e isso tem repercussão no futuro. Você desencarna mais sossegado, mais tranquilo, com a visão do mundo. Então, a concessão da moratória, o diagnóstico e prognóstico, ou seja, o diagnóstico da situação que está e do prognóstico, das mudanças vindouras. Muito bem. Tem aqui, aí nós temos aqui para verificar aqui, ó, essa parte aqui, ó, foi um acidente, certo? Da menina que foi acidentada lá na Avenida Atlântica. Aqui as consequências no plano material, e aqui as consequências do plano espiritual, essa linha aqui divisória nesses dois aspectos. Vamos primeiro ao plano material. A minha sofreu uma contusão gravíssima, né? A falência orgânica múltipla, ela sofreu contusão gravíssima, né? Teve uma anoxemia, que é a falta de oxigênio, uma situação muito difícil, né? Lesões irreversíveis no peritônio, né? Que os antibióticos não conseguiam resolver. A situação muito difícil. A fala dela foi comprometida, eu não conseguia mais falar. Mas o pensamento, ouvir alguma coisa, até ver, ela tinha capacidade, só não de ver. Aqui as repercussões no plano espiritual, da moratória, o aproveitamento espiritual. Ele ficar mais uns dias, ouvir, ver um pouco, pensar, raciocinar de que ela chegou a pensar em suicídio, fazer uma renovação que a dor tem essa capacidade, de você começar a repensar, né? A recuperação parcial do cérebro protegido, ela podia raciocinar, todo o pensamento, regular da audição, ela podia ouvir, em poucas horas. E no futuro? Essa importância do tempo, né? Ganho de tempo entre 15 e 20 dias concedidos no invólucro físico, mais 15 ou 20 dias, que seria importante se repensar. Aí que vai a prece de Félix, quando estava com a menina acidentada no colo dele, rogou aos céus, dai-nos, Pai, o benefício do sofrimento, que nos consinta meditar, ou seja, dá mais alguns dias, para que ela, através do sofrimento, da angústia, sentindo e tendo compreensão da situação, vindo às pessoas e vendo de alguma forma, comece a meditar a importância da vida e nunca tentar dar cabo dela, tentar perdoar, se apreender. A pequena dilação de tempo, a oratória, é a bênção da dor, a dor ensina a gemer, necessário para a transição. Você não desencarnar revoltado, não, uma preparação para você botar mais tranquilamente no mundo espiritual. Então, se é diagnóstico do que aconteceu e prognóstico, o futuro, o que é que pode acontecer, né? E aí vem de novo a questão para a gente ter uma compreensão de como foi o trabalho. Quando, na verdade, fora chamado, quando o obsessor chegou lá e chamou Cláudio, quais foram as providências tomadas pela espiritualidade para que, na verdade, Cláudio fosse despertado e soube essa história. Muito bem. Transcorrido um pouco mais de 50 minutos, depois que o professor Moreira teve lá e viu a situação da menina, que foi desespero, correu para casa. Cláudio, seguido do médico, imediatamente ele foi acordado, né? E o médico, que conhecia Marita, o médico conhecia Marita, e deu entrada no posto de assistência. Márcia. Aí ele começa a contar como é que aconteceu. Como é que, na verdade, Cláudio veio saber da história toda. Márcia, sob a pressão de Moreira, porque as entidades infelizes e as mentes infelizes têm sintonia. Então, ele teve acesso à mente de Moreira, o obsessor, de Márcia. Sob pressão de Moreira, interrogada pelo marido, né? Moreira colocou na cabeça de Cláudio que ela já estava sabendo uma coisa e Cláudio foi em cima dela. E ela pressionada, disse as informações, disse que realmente disse chamada, que a menina foi atropelada
na Avenida Atlântica. O próprio obsessor já sabia o hospital onde ela estava, né? E correu para lá. Por isso que ele já chegou, o Cláudio chegou imediatamente lá com o médico já para saber da situação, porque o obsessor colocaram essas informações junto com as informações que a mulher tinha dito, né? Márcia, muito bem. O médico recém-chegado, rapidamente fez uma inspeção, foi um médico conhecido da família, conheci o Marita, identificando a menina imediato, eu conhecia a menina já. Feito isso, tomou providência de imediato, porque uma coisa, a pessoa está acidentada no hospital sem ninguém saber quem é a pessoa, tem a menor ideia, não sabe nem a idade. É alguém anônimo, né? Outra coisa é quando chegar com a família, com o médico da família, é outra história. Então, fez a inspeção imediatamente, né? Tomou providência, disse que a situação era grave, ela precisa ser transferida para um hospital geral de acidentados, central de acidentados, que era especializado no assunto, que tinha que ser transferido imediatamente, com vista do tratamento minucioso e urgente que ela precisava. Se o caso era grave, né? Disse ele. E depois das ligações telefônicas, ele ligou para o hospital, procurando vaga e tal. No preparo da instalação necessária já no hospital, ele já ligou para levar essa vaga no hospital, para levar a menina, que ele acreditava que estivesse em coma, ele, pelo quadro, ele achava que ela estava em coma, fosse tratada com o máximo preço, com todo o cuidado do mundo, né? Ele ligou para o hospital, deu todas as recomendações, era uma pessoa conhecida e tal. As condições precárias da moça exigiam repouso, disse ele, dizendo: "Ó, a situação está uma situação difícil, está em coma, precisa de repouso, de quietação, tranquilidade. Justo observá-la, dizendo ele aos médicos de lá, observá-la antes de qualquer alteração suscetível de agravar o constrangimento. Ele faz um exame minucioso, faz exames, etc., para saber o quadro real dela, né? Isso que ele recomendou lá. Com efeito, iniciada a laboratória de remoção da menina do hospital que ela estava para o Hospital Central de Acidentados, Cláudio, o pai, e o obsessor seguiram de longe, está na ambulância e seguiram, sabe? Até aí o pai não tinha visto a menina ainda, a situação estava muito dramática, né? De longe, de longe, a cabeça que pendia para trás, a menina estava sem descontrole, impelia o sangue a movimentar-se e podia asfixiar a menina no sangue. Então, Félix, o benfeitor, controlou as mãos dos enfermeiros que estavam lá para que a cabeça fosse elevada para evitar essa asfixia, ver a interferência do mundo espiritual, que nem imagina, mas acontece o tempo todo, né? E tão logo havíamos ajustado ao novo leito, disse André Luiz, valia-me do socorro magnético, de profundidade e circunstância exigida. Então, quando chegou no hospital, além do tratamento convencional da medicina, houve o continuidade do tratamento espiritual, né? Então, aqui os protocolos de operação conjunta do hospital e da espiritualidade. Aqui que ele narrou há pouco tempo, né? A terapêutica terrena, assim que o médico chegou, tomou algumas medidas. Limpeza, a purificação do ambiente, que a menina estava suja ainda, vazamento de fezes, é uma situação muito difícil. Cuidado extremo na remoção, para evitar um agravamento, que a cabeça fosse levantada, para evitar que a menina fosse asfixiada pelo sangue, né? A cabeça não podia pender, para evitar asfixia de sangue. Isso, os tratamentos, esses cuidados na área física, da espiritualidade, a terapia celestial, medicina especial. Félix controla invisivelmente as mãos dos maqueiros para garantir a precisão angular do pescoço, as atitudes, então, do benfeitor. E também a terapia espiritual aplicada, a técnica de aplicação de força. André Luiz senta-se quando chega no hospital, abraça o corpo da menina, né? Ninguém via, mas via, e envolve a menina com seu próprio hálito. É interessante isso aí. E lá no livro Mensageiro fala da história do sopro. Aqui é uma terapia diferente. O hálito e o magnetismo é uma doação do espírito de André Luiz para aquela menina, nosso assunto difícil. Está doando seu magnetismo, seu hálito, com energias, né? De profundidade, sustentando a vida no limite da resistência orgânica. Tem um tratamento de choque de urgência para evitar que a menina desencarnasse. Isso é uma coisa interessante. Aqui a gente volta também com o capítulo do livro para explicar um pouquinho de como é essa terapia. Então, André Luiz diz o seguinte: sentiu uma maneira a aguardar, envolvendo o hálito, que ele chamou essa técnica de adição de força, né? Destacando, né? Cujos resultados se destacavam surpreendentes. Assim que ele fez essa aplicação desse magnetismo, desse hálito, ela deu uma melhorada, né? E esse tipo de técnica é utilizado nas pessoas que no último chance de resistência, então, elas estão no limite. E foi muito importante essa parte. Nesse intervalo, ou seja, quando a menina estava já no hospital de acidentados, alocado e tal, aí é que foi permitido, então, entrar Félix. E também o obsessor. Por que obsessor? Porque
Porque, na verdade, as entidades infelizes, esses hospitais, tudo tem uma proteção magnética. As entidades infelizes não entram. Só ele quando permitido. Por isso, assim, quando eles chegaram lá, que a gente tiveram acomodado, então, nesse ínterim, Félix, antes deles entrarem, tanto o pai quanto o obsessor, o vampiro, Félix, o benfeitor, orientou André Luiz para que ele adensasse também seu perispírito, modificasse o seu perispírito, para que fosse visível pelo obsessor. É importante isso. Para que ele entendesse a forma terapêutica espiritual que está sendo realizada na apresentação, a fim de que Moreira, o obsessor, me enxergasse nos exercícios do hálito e a colocação do magnetismo dele para a menina. E assim aconteceu. Aí para se adensar o perispírito não é assim, não. É um processo de preparação. Ele orou, pedindo a consecução do objetivo que modificasse. E quando o Nogueira, o pai, Cláudio, e o acompanhante o obsessor entraram, vararam a porta apressado para ver a filha e a menina, do quarto, em que a administração localizava, o vampirizador Moreira deitou-me olhar espantadiço. Primeiro que ele já tinha visto André Luiz, ele viu lá nos capítulos anteriores, ficar todo muito mal. E segundo, viu a forma como estava sendo feito o tratamento com a menina, tentando beneficiar, né? Cambalearam os dois aflitos. O pai que não tinha noção da situação dramática da filha, não tinha visto a menina ainda, né? E conhecia a emoção. Ele foi o causador daquele drama. Me tomou a alma, disse, a emoção, pela atitude de Cláudio. Ficou em choque, aflito. Tanto o vampirizador quanto o Cláudio, que os dois sabiam que tinha sido sócio naquela empreitada. Aquele fato teria acarretado em função da atitude infeliz dele, do estupro, etc, etc. Cláudio abeirou-se, diz André Luiz, trêmulo da filha, e rompeu em soluço, começou a chorar. Tanto quanto era dado perceber. Aquela hora significava para ele doloroso balanço de consciência. Ele fez um retorno mental das atitudes dele, né? Como aquilo tinha acontecido contra a própria filha, ele já tinha acarretado outras pessoas, né? De repente, esse choque aconteceu. Por isso aquela terapêutica do choque é importante, para romper o egoísmo da criatura, romper aquele egoísmo que ele tinha, de pensar só nele e se satisfazer sexualmente, sem saber as consequências. E ali, naquele choque, caiu a ficha, por isso que ele entrou em choro. E ele fez esse balanço, ele fez esse retrospectivo da vida dele, né? Doloroso balanço da consciência tornou a infância e a mocidade dele. Lembrou-se das leviandades primeiras, dos males que tinha acarretado, né? E reflexões do passado, corporificá-los na memória. Volta tudo, está tudo nos arcanos. Nada que a gente faz foge da nossa mente, está tudo lá. Na hora dessa chega tudo, né? Está tudo guardado. Enfileirou-se na imaginação os desvarios sexuais que ele cometeu nas trilhas percorridas, né? Cada jovem que ele iludira para ter o benefício do sexo, cada mulher de cujas fraquezas abusara, como Cadeira Célia, a mãe de Marita, que ele abusou da menina, não deu a menina engravidou, não deu nenhuma assistência, e a menina suicidou em função daquela situação, para não contrariar o casamento dele, do patrão poderoso, e ela, uma pobre menina empregada, um pobre, humilde, e ela com hombridade, para não prejudicar o próprio casamento dele, Cláudio, o patrão que abusou dela, com Dona Márcia. Imaginei. Então, começou as fraquezas, as pessoas que abusaram, reportando-lhe na tela mental dos arquivos, com que ali perguntarem pela filha que a vida lhe trouxera. O que foi feito da filha que Deus lhe concedeu? O que é que você fez? Ao invés de cuidar, amar, proteger, harmonizar, você agrediu. Você agrediu sexualmente um crime gravíssimo. Aí caiu em pranto. Quer dizer, desmoronou, né? E aqui vem esse ponto de flexão que é muito importante. Para a gente entender essa catarse, essa transformação, você colocar para fora esse choro, você colocar, cair em si. Então, o ponto de inflexão, ou seja, o ponto de mudança. Ponto de inflexão significa. Está aqui o leito de Marita. Ela está estendida no leito. Chegam os dois. A catarse pela dor, a liberação, o choque, a reflexão, a mudança. Então, aqui Cláudio, o algoz encarnado, o pai, o violentador. A rendição de Cláudio, aconteceu o choque rompe a defesa do ego, ou seja, ele era um egoísta, pensava só nele. Ali ele sentiu o baque imenso. Uma dolorosa revisão de consciência, ele lembrou dos males que fez no passado, dos atos infelizes. A revisão de consciência corre instintivamente.
Lembra aquele fato terrível com seu com a filha, também pode ter acontecido. Ou ela acarretou muita dor aos outros também. Desvarios sexuais, leviandades do passado e o peso causal, a causa de suas ações sobre o destino da filha. Aquele caso que pode ter selado o futuro, a morte da menina em função do ato infeliz dele. Então, isso foi uma bomba para ele. Tem um ponto de inflexão de mudança. A catarse, a dor. Você, de repente, aquilo choca, você começa a se transformar. Essa é a catarse, né? E qual foi isso em Cláudio? E também qual foi o efeito dessa inflexão de mudança, a catarse de Moreira, o vampiro? A quebra do obsessor. Moreira, tocado pela miserabilidade orgânica da menina, o choque, e ele foi causador junto com Cláudio, né? Tem seu peito rompido como uma rocha revela uma fonte. Todos nós temos um coração, ninguém é uma rocha no coração, se rompe. Nós temos uma couraça de sentimento inferior. Nós somos filhos de Deus. Está íncito em nosso coração o amor. Nós foi cometer um fato tão grave, tantas consequências, rompeu, como fosse uma quebra. Uma pedra quebrada e, de repente, o sentimento apareceu no coração dele. Então, rompido pela rocha revelante, uma fonte, revertendo sua cólera, como tratou Félix, a brutalidade, a grosseria, e um pranto convulsivo. Se tocou do grave mal. Aqui foi um ponto de inflexão, catarse, dos dois, né? Então, a síntese, o sofrimento de Marita, torna-se o catalisador, o ponto de mudança que equaliza no ofensor físico, Cláudio, e no ofensor espiritual, Moreira, na mesma vulnerabilidade genuflexo. Os dois caem de joelhos, o efeito dessa história. Muito, muito interessante isso, né? O ponto de mutação, o ponto de inflexão dos dois. Aquele homem, disse André Luiz, isso é importante a gente ver esse ponto final, porque André Luiz faz também, ele também narra suas dificuldades. Ele que para julgar aquelas criaturas. Diz ele assim, aquele homem, Cláudio, que me inspirara sentimentos contraditórios, que André Luiz acompanhou todo o processo, desse processo todo, atentando contra a filha, tal. É contraditório de que me era desejado distanciar-me, criatura grotesca, brutal, que agredia a filha, que desejasse de distância dele, tocado de aversão pelo mal que ele fazia, me insuflava agora um enternecimento pelo estágio que ele estava, tocado profundamente, que somente as lágrimas exprimiam. Ele caiu em prantos diante do quadro da filha. Perante a enfermeira impressionada, Cláudio, a enferma, estava lá, impressionada com a atitude dele, Cláudio ajoelhou-se, né? Ajoelhou-se, genuflexo, ajoelhou-se, e com ele pôs-se Moreira genuflexo. Os dois se ajoelharam diante daquela menina, aquele quadro clamoroso de situação. Em choro convulso, o pai alisou aqueles cabelos despenteados, desgrelhados, contemplou a fisionomia de cera de morte da menina, parecia estar modelando, mirou a face dos lábios entumecidos de esquimose, de ferimentos, aspirou o ar deteriorado em que exalos dos pulmões, mergulhou a cabeça nos lençóis e gritou, vencido: ah, minha filha, caiu em si. Esse é o ponto de inflexão, vendo a situação dramática de que ele cometeu, a situação terrível que a filha, o futuro da filha, que ele tinha responsabilidade direta nisso. Quase no mesmo instante, diz André Luiz, a fronte de Moreira, o obsessor, vergou, como se esmagada de sofrimento. Remorso terrível bateu, né? Ambos jaziam ali, debruçados, rente aos meus joelhos. André Luiz estava fazendo tratamento com hálito, passando magnetismo, com a rendição dentro da qual Marita se me reconhecera, chegar ao regaço. Reconheci, André Luiz faz autocrítica também, reconheci que a providência divina, que Deus nunca deixa de assistir seus filhos, em seus desígnios, não me aproximava unicamente da vida. Ele tinha uma piedade, ele tratava aquela menina como se fosse filha dele, dando sofrimento dela, diante da via cruz dela, né? Os verdugos também pediam amor. Todos são filhos de Deus, todos nós temos nossas falhas, somos Deus em potencial, como dizia Jesus. Nossas fragilidades, sim, temos que ter indulgência para com eles, como dizia Jesus. Segurando a moça inerme de Sandra Luiz, à altura do peito, né? Entrou em prece naquela situação. A prece que eu fiz a Deus pedindo compreensão, clarear-me no pensamento, corrigindo-me. Ele também está na formação dele, André Luiz. Sentia por ele aquelas criaturas, distanciamento, aversão a ele, de repente, poxa, é filho de Deus também.
tem suas fragilidades, mas precisam disso. Corrigir, aquela prece corrigindo-me a visão. Diz o papel do benfeitor é assistir sempre, compreender as fragilidades. Sim, tentando consolar aqueles dois homens que o remorso dobrava em tormento indizível, refleti nos meus próprios erros. Todos nós temos nosso passado, cometemos muitos erros. Se hoje não cometo, mas já cometi certamente, fui criado filhos ignorantes. E Jesus dizia, não julgue para não ser julgado. Se olhar no retrovisor, você vai ver que você fez algo parecido. Nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida. A reencarnação. Você vem para aqui para, na verdade, aprender o que você não aprendeu ainda, o seu processo de renovação, e purgar os seus erros do passado, né? Os seus erros do passado. São as expiações do passado. De aprender lições que aprenderam e purgar. Não, eles não eram estupradores, só isso. Os obsessores, os inimigos, os carrascos que eu detestara no passado, pela versão que criei na véspera. Eles eram meus amigos, eram meus irmãos, somos todos filhos de Deus. Ele teve essa compreensão. Caiu sobre ele naquele momento, que ele também precisou fazer essa catarse também, né? A revisão do paradigma, o efeito da prece do obsessor. Isso é importante entender. Lembremos, a lente anterior, a ilusão. André Luiz enxergara Cláudio e Moreira, era a visão que ele tinha, puramente através de seus atos hediondos que cometeram. Estupradores, obsessores, carrascos, inimigos, a ser detestados. A prece modificou. Na hora que ele entra em prece, pedindo a Deus forças para aquela situação, o ajuste focal, a prece, sustentando o jovem, a jovem em oração, a visão mental do mestre espiritual, que ele era o mestre espiritual, é purgada a visão dele, muda. A reflexão sobre os próprios erros dele no passado atua como colírio moral, que ele tem que olhar aquelas criaturas como filho de Deus também comete graves erros. Além de calibrada, a verdade, né? Depois da prece, o reconhecimento de que não há monstros eternos. Os verdugos são hoje, na realidade, irmãos e amigos que também padecem e suplicam por amor. São filhos de Deus, que um dia chegarão à autoiluminação. Então, a prece modificou essa visão dele. Então, é a revisão do paradigma, o efeito da prece, como a prece é importante, a nossa conexão com o Criador. E aqui, a mecânica invisível da redenção. Como é que funciona o processo? Não é assim? A gente nasce, né? A gente faz nossas escolhas, está sendo o livre-arbítrio, para a luz ou para as sombras, vem as consequências, a lei de causa e efeito, né? Nós colhemos o que plantamos. Aí nós morremos no túmulo. Quando a gente morre, vai colher. Isso. E vem a revisão. Todos nós desencarnamos, vamos revisar no plano espiritual, sendo preparados para começar tudo de novo aqui no berço, a escolha, esse processo, a reencarnação, para um dia atingirmos a luz. Essa é a nossa trajetória de filho de Deus, de espíritos eternos, na busca da felicidade. Então, não há vítimas absolutas, somos todos alunos do universo, todos alunos da escola da vida, né? Colhendo obrigatoriamente os resultados da própria sementeira. Ou seja, a gente colhe planta, é a lei de ação e reação. O peso do conhecimento, isso é muito importante entender. A sublimação do instinto, ou seja, modificar do homem embrutecido, do homem animal, o instinto. Exige sacrifício, né? Mudar é difícil demais. Mudar é um processo complicado. Não há mudança sem sofrimento. Mudar é muito difícil. Até a gente entender que, na verdade, ver nossos erros e buscar a mudança é um processo complicado. Na hora que a gente consegue enxergar nossas mudanças, tem que fazer um esforço muito grande. A grande luta começa a partir daí. Entender que a gente tem nossos erros e lutar para errar menos. Enquanto a gente acha que está certo, é difícil, tão longe, né? Recusar a disciplina, a mudança, é entregar a mente aos invasores. Abrir a brecha para os obsessores obsidiar. Porque o obsessor só chega até nós se tiver a brecha. Se não tiver, não entra. As criaturas sublimadas estão num patamar de faixa vibracional mais elevada. Na hora que o obsessor tenta, ele eleva a sua faixa vibracional, ele não consegue chegar perto. Não consegue. Só obsessão, onde há fragilidade da moralidade. Né? A soberania da mente. Nossa mente é soberana. Nenhuma força externa invade um lar ou mente sem que a porta esteja antes trancada por dentro. Ou seja, André Luiz nos diz, mensageiros, que as casas que têm o hábito da oração do Evangelho lá são verdadeiras fortalezas contra as sombras. Porque o bem está lá. Na hora que há a ambiência da oração e da prece, os benfeitores que vão ao trabalho lá que é realizado viram aspecto para um socorro espiritual. As sombras não chegam perto onde está a luz, as sombras não chegam. Nós temos nossa mente edificada no bem, no amor, na fraternidade, pensamos e vivenciamos o bem,
o mal não chega. Agora, aqueles têm, na verdade, nossos sentimentos, nossos pensamentos voltados para o mal, a desarmonia, desequilíbrio, planejamos o mal, então nós baixamos a faixa vibratória essa de destrancar por dentro. Então, a pessoa chega e planta a sua tomada e nos induz ao mal. Tiram proveito disso e são sócios no mal, como aconteceu agora com Cláudio e Moreira, né? Então, o inferno não é um cárcere de fogo após a morte, como imagina, queimando fogueira. Não. O inferno é voltar à terra e conviver na mesma casa com as consciências feridas do passado, para se rapaziguar, para aprender a amar. Por isso, a reencarnação é um grande processo de aprender as lições que não aprendemos ainda e nos apaziguar, purgar os males que fizemos no passado. Para concluir, a conclusão do caso clínico, o triunfo sobre a fatalidade. O triunfo sobre a fatalidade. Aquele fato, aquele acidente dramático da menina, né? Houve graves consequências. A primeira frequência da oração. A prece altera afetivamente as questões do destino. Lembremos que quando a menina está na situação prestes a desencarnar, Félix pede aos céus, roga aos céus, que haja uma moratória para aquela menina, que ela seja dado mais alguns dias que ela possa repensar os seus atos, vendo, ouvindo os que estão perto, se repacificar, se tranquilizar, se harmonizar e, ao mesmo tempo, tentar perdoar a questão ao seu redor. Então, a prece é algo extraordinário, renova, né? Ela não revoga a prova material. Não, você tem sua prova, está lá. A prova está lá, não revoga, tem que cumprir essa prova. Mas gera recursos práticos de emergência, nos dá força para seguir nossa jornada, como adição da força. Roga aos céus as bênçãos, sempre haverá repercussão do que a gente pede. Pedir e se vos será dado, como diz Jesus. A frequência da oração. A pedagogia do sofrimento, a dor ensina a gemer. A dor nunca é retaliação divina, não. Deus não deseja o mal. Mas quando o convite ao amor de Deus é ignorado, vem a dor reparadora. A dor ensina a gemer, né? É intervenção pedagógica, educativa. A dor precisa ganhar tempo no corpo dolorido, é uma moratória preciosa para a reeducação da alma. Foi feito com a menina, o marido. Ia desencarnar revoltadíssima, com a mente do suicídio, etc. E esse tempo na carne vai fazer com que ela repense isso. A cura pelo choque. A verdadeira cura espiritual frequentemente exige a gravidade das consequências materiais para fissurar, rachar o orgulho e despertar consciências adormecidas. No caso de Moreira, no caso de Cláudia. A dor, aquele choque foi o ponto de mudança, ponto de mutação deles, né? O amor triunfa usando a própria fatalidade como instrumento. Às vezes, num momento de dor, de um choque, daí há uma mudança. É um choque muito grande. E a partir dali é um ponto de inflexão, um ponto de mudança. E então, meus amados amigos, aqui a gente conclui esse capítulo muitíssimo rico, muito ilustrativo, muito aprendizado, que a gente pode analisar. Eu sempre gosto de dizer que essa obra, A Vida do Mundo Espiritual, é uma espécie de, é uma espécie de curso avançado do Evangelho Prático, pela quantidade de informações, buscando despertar o humano para a gente dar um melhor aproveitamento das nossas reencarnações, né? Então, aqui a gente termina esse capítulo. Se alguma pergunta estiver, estamos aqui para responder. Caso não tenham, convidamos vocês para estarmos juntos na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus, uma excelente semana, muita paz no coração de todos nós.